Meus queridos, mais uma vez, graças ao Pai do Senhor Jesus, eu queria que antes da ceia nós meditássemos num assunto. O texto que tem a ver está lá em Isaías 52, nós vamos ler do 1 ao 10, mas não é uma pregação. Na verdade, quando fala pregação, dá a ideia de que a gente está tentando levar uma palavra para convencer alguém de alguma coisa. Não, eu quero só fazer uma rápida orientação a respeito de um tema que eu colocaria como o retorno do cativeiro. Amém? Amados, então, o tema hoje é retornando do cativeiro. O que é um cativeiro? Hoje a gente ouve muito falar sobre cativeiro quando quando acontece alguma coisa assim, de você ser tirado de sua casa, levado para um lugar que não é a sua casa, e mantido fora de sua vontade, em um lugar. Então, aí a gente chama esse cativeiro. Bom, quem gosta de estar em sua casa todo dia? Quem trabalha fora de casa, mas quando chega em casa, dá aquela sensação de posso relaxar. Eu trabalhava como vigilante, parece que tinha uma montanha nas minhas costas. O primeiro peso eu deixava quando eu tirava a arma e passava para o próximo vigilante. Pronto, saía caminhando das minhas costas. Mas quando eu chegava em casa, já quase passava pelo portão, tirando a camisa, tirando os contornos, vou tomar um banho, aquela coisa, aquela euforia, aquela alegria, eu estou em casa, oh aleluia, tem 36 horas agora, só de ficar em casa, era bom demais, é bom demais estar em casa, não é não? Diga-se o senhor Antônio, que esteve lá em casa uns dias, dormindo lá em casa, e estava conversando. Dormir na casa de um amigo, de um irmão, de um parente, é a mesma coisa que dormir em sua casa? Não, lugar bom é sua casa. Você não precisa de máscara, você não precisa inventar nada, você não precisa mudar o comportamento, tom de voz. Você fica tão à vontade que você pode ser conhecido como você é. Mas se estiver na casa de alguém, por mais que seja uma pessoa muito amada, você muda o seu comportamento, você não relaxa, você não fica confortável. Cativeiro é esse ambiente, não é a sua casa. Amém? Bom, então, tem uma profecia em Isaías 52, o mesmo Isaías que profetizou sobre Ciro. Iria ser o sujeito que iria mandar os judeus de volta para casa. A profecia foi tão séria que Ciro não existia. Sabe, eu encontro essas duas profecias, a do Isaías e de um outro homem lá que foi profetizar contra o altar de Betel. Esse foi o profeta sem nome, esse. Ele disse, altar, vai chegar o dia que virá lá de Judá um homem, o nome dele é Josias, ele vai acabar contigo, vai transformar você descendente em latrina. E aconteceu. Então, Isaías, ele era o profeta que anunciava o Messias. Foi Isaías 53, no próximo capítulo, que ele teve a visão de Jesus machucado. Ele viu o início de Jesus, e ele viu o final de Jesus, e ele viu Jesus na eternidade. Porque diz, quem deu ouvidos à nossa pregação, não é isso? Aí, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele diz, eu vi ele nascendo, meio que parece uma terra assim, seca, deserta, sem água. Ele foi crescendo e tal. Depois ele vê Jesus todo machucado. Eles olhavam e não havia beleza nele para que nos atraísse. Ele estava todo machucado. Ele viu Jesus no nascimento, ele viu Jesus no sofrimento. E aí lá na frente ele diz assim, ele terá o fruto do penoso trabalho da sua alma, ficará satisfeito. O trabalho da alma dele que foi, ele pegou a vida por nós. Então, ele viu Jesus nesses 3 tempos, no capítulo 53, mas no 52, eu acho lindo a forma como ele profetizou sobre o retorno dos judeus indo da Babilônia.
Amém? Os judeus estavam lá em Jeremias, o próprio Daniel, que estava lá, até hoje tem lá um mausoléu de Daniel, lá no Irã, por ali, o local onde ele ficou sepultado. O próprio Daniel disse que foi ler os livros dos profetas, encontrou o livro de Jeremias, onde dizia que, eu dava a entender que o cativeiro seria de 70 anos. E esses 70 anos, uma das profecias que Jeremias falou, se não me engano, se não foi Jeremias, não sei, mas tem uma profecia que dizia que eles iam ficar no cativeiro por 70 anos, e aí a terra ia ter o descanso, e eles não deram, porque pela lei de Moisés, a terra tinha que descansar no sétimo ano. Mas aí, para quem trabalha com plantio, seria assim: no sétimo ano eu não planto, então eu teria que comer o que eu colhi no sexto ano, colher no sétimo, e comer no oitavo. Porque se eu não planto no sétimo, no oitavo eu tenho o quê? Nada, eu tenho que plantar no oitavo e esperar para colher no oitavo. Vocês estão entendendo? Como era um desafio de fé muito grande, eles não deram descanso à terra. E um dos motivos pelos quais eles foram para o cativeiro foi esse: eles não guardaram o ano do descanso da terra, que era o sétimo ano. O ano também em que as pessoas eram livres, né, de toda dívida no dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Todos tinham as suas dívidas perdoadas. Até hoje tem o Yom Kippur, é uma das festas mais importantes em Israel. Bom, o outro motivo pelo qual eles foram para o cativeiro tem a ver com Salomão, o sábio Salomão, porque foi ele que deu o pontapé inicial para a corrupção de Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Ele tinha quantas mulheres, você sabe? Vamos arredondar em 1000, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Então elas não eram sensitivas, elas queriam cultuar o Deus delas. Para isso elas teriam que voltar em sua terra natal, e isso não era bom aos olhos do rei. E o rei permitiu que elas, cada uma delas, fizesse um lugarzinho de adoração para o seu próprio Deus dentro de Jerusalém. São quantas mulheres? Diga-me. Então, a idolatria foi a segunda causa, o cativeiro. O primeiro mandamento é: olha, não existe outro Deus não, só Ele. Só vai se curvar a mim, vai servir a mim, vai seguir a mim, vai honrar a mim, não existe outro. Quebrou-se o primeiro mandamento da lei. Salomão, muito sábio, mas já vinha pecando contra Deus há muito tempo. Porque na juventude dele, ele amou uma mulher e se casou com uma amonita. A lei de Moisés dizia também que era proibida. Era proibido. Moabita, amonita, não podia nunca, jamais, em tempo algum, se tornar parte do povo de Deus. Na época da volta do cativeiro, inclusive, você vai ver Neemias, Esdras, obrigando os homens a devolverem as mulheres amonitas, moabitas, porque não podia. Mas Salomão era Salomão. Bom, meus amados, então eles pecaram, eles foram levados para a Babilônia, e o retorno era agora. Eu quero falar exatamente dessa questão do retorno. Amém? Vamos ver então Isaías capítulo 52, versículo 1, diz: desperte, ó Sião. Sião é um monte bem pequeno, não chega a ser um monte não. É parte da montanha grande, né, de Jerusalém. Tá? Sião, onde está toda a fonte de Gion, é a cidade de Davi. A cidade de Davi está lá. Desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Vamos mais para frente. Diz o quê? Leia comigo. Os incircuncisos e os impuros. Incircunciso é que não tem aliança com Deus. O sinal visível da aliança com Deus era a circuncisão, que é como a operação de Timóteo hoje. Os homens. Tira aquele corinho que passa.
Então, o sinal da aliança de Deus com o povo judeu, o povo israelita, o povo hebreu, descendente de Abraão, de Éder, né? Éder também, Abraão também é descendente de Éder. O sinal da aliança do casamento está aqui, ó. O sinal da aliança de Deus com os hebreus era a circuncisão. Então, não entrará em circunciso nem impuro. Certo? Vamos lá para o próximo. Sacuda para longe de sua, sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizado. Ou seja, levanta-te, na outra versão, levanta-te do pó. Que pó? O pó da lamentação, da viuvez, da tristeza, o pó onde se assentou aquele homem chamado Jó. Quem lembra a história de Jó? Jó, quando caiu em profunda desgraça, não tem desgraça pior que aqui. Ele foi para o pó. Essa expressão bíblica, assenta-te no pó, quer dizer exatamente isso. É o pó da humilhação. Pó de quem está no cativeiro. E então, lá na outra versão diz, levanta-te do pó e assenta-te. Né? Amém? Assenta-te entronizada, né? Assenta Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Vamos mais para frente? Porque assim diz o Senhor, olha a profecia. Vamos lá, todo mundo bem alto, lê comigo, vamos lá. Porque assim diz o Senhor, por nada e sem dinheiro sereis resgatados. Essa é a primeira parte que eu quero. Vamos fazer uma pausa aqui, depois a gente segue. Amém? Essa é a primeira parte que eu quero fazer aqui, logo uma aplicação. Bom, quero fazer um paralelo aqui entre o retorno do cativeiro de Judá e o retorno do cativeiro do pecado, né, para aqueles que foram tirados do império das trevas e foram transportados para o reino do Filho do amor de Deus. No caso, estou falando de mim e de você. Então, glória a Deus, irmão. A primeira aplicação que eu queria fazer com vocês, nesse versículo 3 aí, é que o seguinte, a tribo de Judá foi levada, assim, porque ela vacilou muito. Pergunta para o seu irmão aí, quem é que não vacila nunca? Olha se ele tem cara de quem vacila. Olha aí. Tem? Não, né? Pois é. Ela foi levada para o cativeiro que vacilou. E aí o que acontece? Agora ele estava sendo resgatado para ajudar a dignidade deles, né? Que tinha perdido. Estava a liberdade deles, certo? E isso não dependia de dinheiro ou de riqueza. Seria como o resgate de uma alma, porque lá em Salmos 49:7 diz que ninguém pode redimir o seu semelhante, o seu irmão. Ninguém pode pagar a Deus o preço por ele, pois o resgate de uma vida, de uma alma, não tem preço. Não há pagamento que o livre, né? E para que viva para sempre sem sofrer uma decomposição. Só que esse salmista aqui, ele está falando só de pessoas normais como eu e você. Outro salmista também disse, olha, não deixará a minha alma na morte, meu corpo não verá corrupção. Estava se referindo a Jesus. Jesus é a exceção desse aqui. Jesus pôde pagar pelo meu pecado. Ele pôde pagar pelo seu também, sim ou não? Ele tem o poder, o sacrifício dele é suficiente para salvar, sim ou não? Amém? Então, Jerusalém o judeu teria que ser resgatado sem dinheiro. Mas eu queria que você observasse uma coisa interessante. Tem uma das traduções que eu examinei hoje à tarde, a literal RTT, a literal texto tradicional. Traz um entendimento novo, porque lá diz assim, porque assim diz o Senhor, por nada tendes vendidos a vós mesmos, também sem dinheiro sereis redimidos. Uma coisa é assim, ó, por nada fostes vendidos. Bom, se eu fui vendido por alguém. Mas no texto tradicional diz um entendimento diferente. Por nada fostes vendidos, ou tendes vendidos a vós mesmos. Ou seja, vocês têm se vendido por nada.
tenham me vendido por nada, e vou ser resgatado também sem dinheiro. Amém? Porque para nós que somos as vítimas dessa história, é muito fácil transferir responsabilidade. Dizer, alguém me vendeu. Quem foi que te vendeu? Levante sua mão e diga, eu me vendi. Cada um de nós se vendeu. Amém? Nenhum de nós foi vendido por outra pessoa. Todos nós nascemos inocentes. Olha para a cara do inocente que está ao seu lado aí. Diga, você nasceu inocente. Mas tu não é inocente mais não. Diga aí. Só existe inocência até o ponto em que você não sabe discernir o certo ou errado. Amém, irmãos? Então, enquanto você está nessa fase, você é inocente, não tem pecado, não tem condenação para você, não tem cativeiro para você. Olha, a intimidade que Jesus tinha com Deus, ele chega a dizer que as crianças têm a mesma intimidade. Ele diz, olha, deixa os pequeninos, eles vêm sempre a face do meu pai. Dá vontade de botar ali, eu quero sair mais daquela. Não é. Por quê? Porque eles não têm pecado, eles têm acesso a Deus direto. Amém? Quem está entendendo? Estou falando da minha e da sua vida. Todos nós passamos por essa experiência. Amém, queridos? Então é por isso que muita gente diz que todos somos filhos de Deus. Sim, quando nós viemos a esse mundo, nós chegamos aqui como filhos de Deus. Todos nascemos do mesmo jeito, passamos pela mesma porta. O próprio Deus, o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, que se fez verbo, teve que nascer de uma mulher. Nenhuma criança pode ser condenada de nada, criança inocente, pequenininha. Porque não tem consciência, não tem pecado, acabou. Então todos éramos filhos de Deus até que chegou a consciência. Seu poder de saber, discernir e escolher. E aí você vai sendo vendido por suas escolhas. Você vai sendo enganado por sua própria cobiça. Foi o que o Tiago disse. Amém? Foi o que o Tiago disse. Cada um é iludido, é engodado, é preso pela sua própria cobiça. Ela gera, né, essa concupiscência gera o pecado. E o pecado consumado é que gera o quê? Gera morte. E aí nós ficamos na vida adulta como pessoas do Walking Dead, né? Morto-vivo. Vidona por aí, mas aos olhos de Deus está morto. Por quê? Porque o pecado entrou, por minhas escolhas. Eu fui vendido ao pecado, eu sou escravo do pecado. E eu não tenho mais vida com Deus. O único jeito de retornar é se eu me tornar inocente de novo. Como é que eu me torno inocente de novo? Quem sabe? Como é que eu vou ser inocentado? Como é que eu posso ser inocentado? Através da sangue de Jesus, que pagou o preço pelo meu pecado. Amém, queridos? Eu queria que vocês examinassem lá em Romanos capítulo 7, no versículo 9. Paulo escrevendo aos Romanos diz assim, olha, houve um tempo em que eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Aí no versículo 14 vai dizer, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, ou o que aprovo, em outra versão, mas faço o que odeio, ou detesto, em outra versão. Isso é vida de escravo. Isso é vida de quem está no cativeiro. Isso é vida de quem está preso no cativeiro do pecado. Tem umas pessoas desinformadas por aí dizendo, eu não vou ser crente porque eu não quero perder a minha liberdade. Dá vontade de dizer, ô infeliz, não tem ninguém que esteja mais sem liberdade do que tu não, miserável. Dá vontade de ser assim. Por quê? Porque livre sou eu e você que temos como escolher. Eu posso ir beber e eu posso ir para um culto aos ídolos, posso ou não posso? Eu posso ir na casa lá, na casa da alegria, posso ou não posso? Mas quando eu tenho o poder de escolher não ir, eu sou livre. Agora, essas pessoas desinformadas que pensam que estão perdendo a vida se vier para a igreja, elas estão em cativeiro.
e elas não têm vida com Deus. Elas não têm o poder de escolha. Elas estão dominadas. Elas fazem o que não aprovam. E quando terminam de fazer, dizem: mas por que eu fiz isso? Oh, coisa estranha. Chora. Oh, meu Deus. Por que eu fiz isso? Porque você é escravo do pecado. Paulo diz: você não sabe, quando você vai lutar contra alguém, e se alguém te vence, você se torna escravo do devedor desse que te venceu? Seja do pecado para a morte ou do espírito para a vida? Quem está entendendo essa palavra? Glorifica a Jesus. A segunda aplicação que eu quero fazer aqui, correlacionando a libertação do cativeiro de Judá, né, saindo da Babilônia, voltando para a sua terra, como quem volta para a sua casa, né, e comparando com uma pessoa que nasceu de Deus, e a única forma de voltar para casa é através de Jesus, porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outro lugar diz assim: ninguém vem ao Pai, ou ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Que interessante, né? Que legal. A segunda aplicação está lá no versículo 7 de Isaías 52. Vamos ler Isaías 52, versículo 7. Olha o que diz aí. Em casa, vocês leiam esse capítulo todinho. Aproveita e leia esse 53 também. A gente tem que tentar, né, pegar tudo. Vamos lá. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz e que dizem boas notícias. Olha o próximo versículo, versículo 8. Vamos lá. Escutem as sentinelas, erguem a voz juntas, elas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Amém? As pessoas citam esse versículo 7 de cor e salteada. Como são lindos os pés daqueles que anunciam coisas boas, sem entender nem o básico do que está sendo dito. Mas eu quero explicar o básico, pelo menos para você. De novo, na literal texto tradicional, diz: como são formosos os pés sobre os montes dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Daquele que diz a Sião: o teu Deus reina. Quem está no trono é o teu Deus. Amém? A profecia diz respeito ao retorno deles para Jerusalém. Então, quando se fala que os pés são belos, na verdade, está falando da ansiedade do povo em ouvir uma boa notícia. Quem quer boa notícia é quem está no cativeiro, irmão. Só que hoje em dia parece que é diferente. Ninguém quer ouvir os crentes. Parece que os crentes estão falando bobagem. E, diga-se passagem, na época de Noé foi exatamente assim. Ei, o Senhor vai acabar com tudo, hein? Vai ser água demais. Ninguém conhecia chuva. Não tinha relato de chuva até ali. Entende-se que era um vapor que subia da terra, desde a época que Adão cultivava. O vapor subia da terra e regava as coisas. Ninguém sabia o que era chuva. Não é maluco. Aí inventaram logo um barco, a barca, não tem nada de barco, barco é uma caixa de madeira, uma arca. Arca é outro nome que se dá para um baú, só que é um baú gigante. Quadrado não é quadrado, como é que é? Retangular. Amém? Retângulo. Quem ouviu Noé? Rapaz, só se escapou ele e a família dele. Foi ou não foi? Mas aqui, a realidade é a seguinte: está todo mundo esperando que chegue um arauto, um enviado de Deus para gritar: acabou o cativeiro! Pode voltar para casa! Quem que não quer isso? Parece que aquele menino velho que está no colégio, a hora da merenda, aqui não é lanche não. Aqui no Ceará, negado, lanche é merenda. Hora da merenda! Ixi, parece só passar por cima da professora. Né? A professora até sai assim, bora, menino. Tocou a campainha, a professora já chega assim perto do quadro. Passe. Assistou da goiaba.
Bom, quem está entendendo aí a história? Queridos, a pergunta que fica aqui é o seguinte: por que está dizendo que são formosos os pés? Você está maluco, irmão? Deixa eu mentar com você aqui. Por que está falando assim, que as mãos ou os cabelos, que quem anuncia coisa boa, está falando os pés, está falando nos pés. É porque, assim, pé, daquele que anuncia alguma coisa, pé está representando um caminho. Eu anseio por alguém que venha avisar algo bom. Então, por isso que o pé está entrando aqui. Na verdade, queridos, o império do pecado, a libertação que o Senhor proporcionou para nós, do império do pecado, através do sangue de Jesus, né? Também nos faz capazes de sermos esses que anunciam coisas boas. Em Cristo Jesus nós somos esses que andam anunciando, ou deveríamos fazer isso. Mas se somos essas pessoas que deveríamos ser, não podemos parar com essa obra e seríamos como pessoas que estão sobre os montes. Por que sobre os montes? Porque na época não tinha microfone. Para eu anunciar alguma coisa, eu tinha que subir um local alto e gritar: eis que diz o rei fulano, o cativeiro acabou! Deu para ouvir? Vai imagine sem microfone. O que eles estão dizendo é que a ansiedade que bate no coração de quem está no cativeiro é uma notícia de libertação. Vai no cárcere lá, vai na cadeia, vai lá. Vai onde tem um vigilante noturno. Tudo que ele quer ver é o sol nascer, ele ir para casa. Ele está preso, eu quero cumprir minha sentença, eu quero ser liberado disso. Amém, galera? Amém, irmãos? Meus irmãos, os escravizados que estão em cativeiro, o espírito deles geme por isso. Eles querem ser libertos. Então, precisa que a igreja seja quem anuncia. Eu quero só concluir aqui dizendo o seguinte, irmãos: olha, ultimamente são poucos os que anunciam. O meu chamado para você hoje é que você se disponha para o Jesus que nós andamos seguindo, Jesus que nós amamos, e disse assim: ore, peça ao dono da seara que envie, que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não deveria ser assim, mas é. Dentro da igreja, todos deveriam estar na seara, mas mesmo dentro da igreja, é a minoria que está disponível para trabalhar. Qual é o trabalho? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, do reino do Filho, do amor de Deus. Amém, queridos? E nós temos orado para que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua seara. Essa noite você pode ser um desses. Se você ouvir Deus te chamar através do Espírito Santo, não recuse, não dê as costas, não finja que não ouviu. O Senhor está escolhendo para essa obra. Amém? Aproveite e confessa logo a Jesus publicamente hoje, que é para você não ficar depois achando que foi só coisa da sua cabeça. E, para concluir, eu quero que você entenda que as pessoas ficam oferecendo Jesus como se fosse o produto de refúgio na prateleira. Quem sabe o que é produto de refúgio? Já foi na frutaria? Tem aqueles produtos que ninguém consegue vender. Já pegou uma maçã que parece que não é maçã? Ela está meio borrachuda, meio mole. Quem já pegou isso? Lá em Brasília era muito comum, eu morava no Soldadinho, era muito comum, eu só comprava esse tipo de refúgio. Eu só tinha condições de comprar essas coisas, porcaria. Então a gente ficava na entrada, assim, do lado, ficava uma cesta com esses produtos com um valor menos do que metade do preço normal. Tem pessoas querendo apresentar Jesus como produto de refúgio. Aceita Jesus, só falar uma língua estranha, né, mano? Uma língua carnal que tem, que você quer Jesus? Não. Eu acho que meus cachorros falando comigo, eu entendo mais do que uma pessoa dessa, que recusa Jesus como se fosse
Não estou precisando dessa porcaria, não. Parece que é assim que a pessoa diz. Sei que Jesus funciona, não parece essa porcaria, não. Eu tenho dinheiro para comprar coisa boa. Hoje em dia tem sido assim. E aí o que acontece é que não é bem assim na Bíblia. Jesus não se impressiona com multidões. Ele não está procurando multidões. Ele está procurando alguém. Pode ser você. Eu compartilhei com o meu grupo lá de discipuladores. Eu acho que é Lucas 14, 25, 26 por ali. Diz assim: ora, estavam a caminho juntamente com ele grandes multidões. E havendo-se voltado para as multidões, lhes disse, Jesus disse para as multidões: se qualquer homem vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, sua esposa, os seus filhos, aos seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lá no versículo 27, ele vai continuar dizendo: e quem quer que não leva sobre si a sua cruz, e não vem até mim, ou não me segue, né? E não vem em seguimento a mim, não pode ser meu discípulo. Ali está na NBI, eu estou lendo na literal texto tradicional. E aí lá no versículo 33, Jesus termina dizendo, versículo 33 de Lucas 14: deste mesmo modo, quem quer que entre vós, que não renuncie a tudo quanto tem, até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse texto fala de duas coisas, dois tipos de gente. Eu queria que você soubesse que tipo de gente você é. Porque o tipo de gente que nós devemos ser, todo mundo sabe. Quero que você entenda hoje que tipo de gente você é. Tem um tipo de gente que está na multidão, que é aquele que vem a Cristo. Todos nós somos agimos a Cristo, sim ou não? Eu fui isso. Mas quem vem a Cristo vem para receber alguma coisa. Quem vem a Cristo quer um milagre, quer resolver a sua vida. Quem vem a Cristo vem para receber. E ele não se impressiona com aquela multidão de gente querendo vir a ele para receber. Ele para e diz: está vindo após você, vem a mim, mas se você não deixa para lá a sua tradição familiar, você não vai poder ser meu discípulo. Se você não deixar para lá o amor a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Ou seja, vir a mim, na linguagem que ele aplica no texto, é diferente de vir após mim. Porque o último versículo diz: olha, a condição é a seguinte, meu amigo, você vai ter que assumir a tua cruz e vir aqui após mim. Aí sim eu me relaciono com você. Mas vir a mim para receber. Me diz aí qual é o animal, o inseto, o bicho que existe só para se ligar a você e só receber. Tem algum inseto, tem algum bicho que faz isso? Quem sabe dizer? Você quer ser um crente sanguessuga? Pastor, pegando o nome de Jesus. E eu posso me chamar de um crente piolho? Pastor, o senhor está sendo muito. E se eu me chamar de um crente carrapato? Você gosta? Porque são esses bichos, sanguessuga, piolho, carrapato, que só existe para sugar. Vem, cola e puxa tudo que você tem. E o que ele produz para você? Nada. Alguns casos, doença. Asaf tinha uma cadela que morreu de doença do carrapato. Em outras palavras, ele veio, sugou o que ela tinha e matou ela. Eu quero que você entenda que tipo de crente você é.
Porque se até aqui hoje você pensa em chegar para Cristo só para receber, irmão, custa disso. Ninguém vai te louvar por isso, não. Pastor, é muito sério. É muito sério. Eu não estou aqui de brincadeira, estou aqui colocando você, para você saber quem você é. A palavra culto não tem a ver com ninguém receber, não. Tem muita gente assim, desinformada que se arruma, se veste com melhor roupa e diz: hoje é cedo do Senhor, eu vou dar o que Deus tem para mim. Crente carrapado, crente sanguessuga. Só sabe ver o que Deus tem para ele. Culto é, sabe o quê? Olha para Davi que você vai saber o que é culto. Davi não ligava com os títulos, ele tirava os vestes reais e dançava. Gratidão, reconhecimento, coração cheio de alegria no espírito. Um dia precisava de um lugar para colocar a tenda. Alguém disse: pode pegar, rei, fique, é sua. Eu não daria a Deus uma oferta que não me valesse nada, eu não tivesse que gastar, rapaz. Diga quanto é, e pagou. Adoração não é cantar, irmão. Você acha que Deus se impressiona com as músicas que você canta aqui? Tem gente que não consegue cantar nem no tom. Você acha que impressiona quem? Estou falando de mim, viu? Só de vocês não. Quando eu comecei a tocar violão, meus irmãos diziam assim: rapaz, vai com esse agora mais para ali, que ninguém canta não. Eu ia lá para a sombra do pé de limão. De vez em quando levava umas espetáculos. Eu não cantava uma música no tom. Hoje eu consigo colocar uma nota musical até se eu pego dizer arrasto ou em outras coisas. Porque eu exercitei meu ouvido, irmão. Você tem exercitado seu ouvido no ouvido que Deus quer que você, ou você só tem exercitado a sua língua para dizer: Senhor, eu preciso disso, bora, um jeito, faça logo. A proposta de Jesus era essa: gerar um bando de sanguessugas. E o pai ia dizer: muito bem, meu filho, gerou um bando de sanguessugas, agora entendi tudo. Não, irmãos, a parte de seguir Jesus fala a respeito de nós. Temos algo para dar. Pega essa vida que você diz que é sua, e tem momento que você gostaria que ela acabasse, porque tem momento, em algumas vidas, em algumas pessoas, tem momento que a pessoa diz assim: rapaz, a minha vida está muito inferno. Não faz ideia do que é inferno, não. Pega essa vida que você diz que é tua, que às vezes nem vale a pena, entrega a Jesus. Para com essa tradição boba. Né? Meu pai era assim, agora era assim, meu avô era assim, eu tenho que ser assim, né? Aí já não é mais crente sanguessuga. Sanguessuga e Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, como é assim, eu sou assim, Gabriela. Vai pro inferno assim, né, Gabriela? Porque se você não está disposto a abrir mão desse amor carnal que você tem com os seus filhos, a gente dá a vida pelos filhos, dá ou não dá? Mas se você não está disposto a abrir mão desse amor para colocar o amor que você tem a Jesus acima, você tem condição de ser discípulo de Jesus. Então Jesus está dizendo: eu não me impressiono com muitas pessoas vindo após mim, não. Está tudo vindo atrás de alguma coisa. Querem saber o que me impressiona? É alguém que me segue. É alguém que pisa nas suas pegadas. É alguém que veio e toma a própria cruz e cumpre o propósito do Pai. O meu convite a você é que você, hoje, faça isso. Não estou lhe chamando para ter uma vida perfeita. Quem convive comigo sabe tanto que perfeito que eu sou. Mas quer saber uma coisa? Ele me amou e me salvou. Preciso mais do que você. Porque você hoje não se entrega a Jesus. Vou chamar os diáconos para que venham ministrar aqui, pegar os alimentos. A ceia nós ministramos para todos os crentes que são batizados nas águas, que são parte da tua igreja. E aquele negócio de ultra restrito,
para todos os crentes que são batizados. Mas eu quero que você receba esses alimentos como se fosse o próprio Senhor Jesus tivesse entregado a você. Nós restringimos aos que são batizados já, por questão de ministério mesmo. O entendimento do nosso ministério é que as pessoas devem ser depois batizadas. Eu creio que seja pelo seguinte: tem umas pessoas que dizem que amam muito a Jesus, mas quando a gente diz, ei, vai ter batismo, vão batizar, a pessoa diz que não estou preparado. Como é que não está preparado para ser batizado e está preparado para tomar ceia? Como é que não está preparado para assumir um compromisso público diante de Deus? Não está preparado para passar pela água e se tiver que passar pelo fogo? Não é? Então nós restringimos ao batismo porque Jesus disse assim: fazer discípulos de todas as nações, batizando. A única forma de fazer discípulo é batizando. Amém? Depois que você passa pelas águas, você se torna também membro da igreja. Então, se você é membro de alguma igreja, ou dessa de outra, batizado, você vai participar. Eu quero que você comece a orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Amém, queridos? Eu vou encerrar a transmissão aqui para que não tenha problema com o direito da faculdade. Porque